Graça e paz. Hoje vamos na sequência das biografias, resumidas de alguns personagens bíblicos, especificamente os 12 escolhidos, os 12 apóstolos. Hoje nós vamos dar sequência e vamos falar sobre uma resumida biografia de Mateus. Mateus foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo e é considerado o autor do Evangelho de Mateus. Aqui está um resumo sobre ele. Profissão: Mateus era um coletor de impostos e em Cafarnaum, na Galileia. 2. Mateus, chamado de Mateus. Jesus o chamou para ser um dos 12 apóstolos, deixando sua profissão de coletor de impostos. Isso você encontra lá em Mateus 9, versículo 9 ao 13. Mateus 9, do 9 ao 13. Mateus 9, do 9 ao 13, nós encontramos tal referência. Do 9 ao 3, que assim está. A vocação de Mateus. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegando muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com ele e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Que palavra poderosa! Jesus, naquele momento, falou ali para aquela seita, aquela divisão judaica chamada fariseus. Seguindo aqui, ministério de Mateus. Mateus acompanhou Jesus durante seu ministério e foi testemunha de muitos dos seus milagres e ensinamentos de Jesus. Autor do Evangelho. Mateus é considerado o autor do Evangelho de Mateus, que é um dos 4 evangelhos do Novo Testamento. Morte. Seguindo a tradição, Mateus morreu como Marte e em Etiópia, onde havia ido pregar o Evangelho. Foi levar boas novas da salvação e vida e perdeu a sua vida. Aqui eu quero fazer uma reflexão. Nós vemos isso nesse tempo, nessa era, há 2024 anos atrás, da era cristã. Homens, até aqui, este é o 6º personagem, a 6ª biografia resumida desses personagens. Nós vemos que homens foram escolhidos por Deus, através de Jesus, Deus, Filho de Deus, para mudar o mundo, para transformar a sociedade, para trazer boas novas em um mundo, em uma sociedade onde a maior religião, o judaísmo,
já havia dividido-se. Havia facções, e isso já estamos preparando um outro estudo. E esses homens, você vê que caracteristicamente todos eles foram trabalhar para o Senhor. Foram anunciar boas novas, foram pregar o evangelho. E conseguiram. Entraram para a história, ganharam almas. Tanto que hoje estamos aqui falando deles, porque as palavras dele, a obediência deles ao ide de Cristo, chegou esse evangelho até nós. Mas vejamos que todos eles tornaram-se mártires. Todos eles morreram. E o que tem a ver isso, irmão Luiz? A gente já sabe dessa história, sim. Mas você sabe que no dia de hoje, nesse momento, são 6 horas e 40 minutos aproximadamente. Você sabia que alguém que não está no estúdio da Rádio Timbaúba Gospel, como eu estou hoje, mas está no campo missionário, fazendo o ID, fazendo o que Mateus e os outros discípulos fizeram, estão morrendo, estão perdendo sua vida, estão se tornando mártires, porque estão fazendo o ID, estão cumprindo uma ordenança de Jesus, ide anunciar o evangelho. Para mim é fácil, estou aqui dentro do estúdio, na comodidade, pregando o evangelho, anunciando, falando dessa biografia. Mas já fui nas praças, nas esquinas. É fácil. A gente entre 4 paredes, num país como o Brasil, pregar o evangelho. Raramente você ouve alguém dizer, matou fulano, matou cicrano, e às vezes você olha ali, você vai a fundo procurar saber por que mataram ele, e não foi por causa do evangelho. Foram outras razões. Mas aqui nós vemos homens que pregaram o evangelho, andaram com Jesus e morreram, tornaram-se mártires. Ou seja, pregar o evangelho, ser seguidor de fato de Jesus, não é somente nascer de novo da água e do Espírito, ter a vocação para anunciar o evangelho, falar que Jesus salva, cura, liberta, transforma, restaura, resgata, faz milagres, sinais, prodígios e maravilhas, receber esse poder e essa autoridade de Cristo para fazer as coisas que ele faz e, como ele mesmo disse, e até maiores do que o próprio Cristo faz. Porque é ele que dá esse poder. Não é uma ousadia só nossa, não é algo prepotente, eu vou fazer mais do que Jesus fez. Não, ele disse, você vai fazer coisas maiores do que eu. Porque essa autoridade eu vou dar a vocês. Mas vejamos que, além de tudo isso que eu falei, toda essa autoridade, é uma responsabilidade. E com responsabilidade vem consequências. E você vê que todos esses discípulos, eles tiveram todos esses momentos de glória, de chamado, de glória, e terminaram como o seu próprio mestre. Foram mortos, viraram mártires. É o momento de se entristecer? Não, é de alegria, porque eles concluíram suas carreiras e eles morreram. Como Pedro, quando foi ali crucificado, ele falou, não quero ser crucificado igual o meu Cristo, não, eu não sou digno, não, coloque-me de cabeça para baixo. É isso que é o evangelho, é dar a vida.
Irmão Luiz Silva, que negócio doido é esse? É dar a vida. Sim, é dar a vida. Porque uma semente que dá sua vida, que é plantada, morre. Se ela não morrer, ela não nasce. Mas se ela morrer e nascer, ela vai dar frutos. Um grão de milho ou um grão de feijão, se deixar ele ali, ele apodrece, ele dá bicho, ele fica só ele. Mas se você coloca ele dentro da terra, pode fazer um teste. Coloque ele dentro da terra, comece a regar. Você vai ver que ele vai morrer, mas ele vai germinar e vai nascer um pé de feijão. E sabe quantos feijões ele vai dar? É incontáveis. Assim é o Evangelho. Um Marte, um homem de Deus que quando morre pregando boas novas, ele morrendo nascerá outros. Por isso hoje no mundo a maior religião que existe é o cristianismo. Religião porque é o nome dado aos homens. Religião vem do grego, vem de, eu não lembro agora, né, me fugiu da memória, mas ela tem um termo religaire, que significa ligar novamente o que estava desligado. O homem pecou e foi desligado, foi destituído, mas Jesus Cristo veio para nos religar a Deus. Então, isso é religião. Mas o homem entrou, fez aquela bagunça toda e hoje está da maneira que está. Mas quem crer na palavra, neste livro, não se engana. Mateus morreu como mártir em Etiópio, onde havia sido ido pregar o evangelho. Foi levar boas novas de salvação e vida, e perdeu a sua vida por amor ao Cristo. Hoje ainda vemos isso acontecer diante dos nossos olhos, mas eu tenho uma palavra para você. Tudo isso que aconteceu com Mateus, com os outros discípulos, acontece hoje ainda com homens sendo enterrados vivos, homens sendo queimados, igrejas sendo destruídas, e é fato, você pode confirmar isso lá no YouTube. Isso acontece hoje. Isso aconteceu semana passada, mês passado, e vai acontecer, continuar acontecendo, porque o evangelho, ele causa isso nas pessoas, essa aversão. Mas não é por isso que nós vamos parar. Porque o Cristo deu a vida por nós. E nós, é uma honra podermos entregar a nossa vida para que outras vidas alcancem a salvação. Esse amor, essa intrepidez, essa ousadia de poder falar que Jesus é bom, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que o diabo não presta. E aqui, concluindo, em Filipenses 1, 21, diz o seguinte: 1:21. Porque para mim viver é Cristo e morrer é ganho. Para mim viver é Cristo e morrer é ganho. Você quer ganhar alguma coisa? Viva para Cristo. E se morrer, você não vai perder, você vai ganhar. Que Deus abençoe a você, sua família, seu início de semana. Medite nessa palavra e neste grande homem de Deus chamado Mateus. Até amanhã com um personagem que é bem icônico, Tomé. Vamos falar de fé. Amém? Não vou falar agora para não estragar, mas até amanhã, até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Fique ligado na Rádio Timbaúba Gospel, a sua rádio evangélica pela web, tá certo? Um grande abraço, fiquem na paz do Senhor e até breve, em nome de Jesus. Se hoje for a volta do Senhor, eu quero ver você no céu.